Planos de saúde. Aprendemos sobre as categorias de comercialização. Pessoa física ou adesão. Entendendo a diferença. Categoria para comercialização. Nós temos a comercialização de 3 categorias para planos e seguros: pessoa física, coletiva por adesão e planos pessoa jurídica. Nesse treinamento, vou dar uma pequena base dos planos pessoa física e coletivo por adesão. Observação: existem alguns planos empresariais feitos pelo coletivo por adesão. Ampla pela Qualicorp, Unimed Leste Fluminense pela Alquer e Semeru pela Plural. Você precisa ficar muito atento em relação a isso, pois são planos empresariais feitos pelo coletivo por adesão. Primeira coisa que precisa aprender: a diferença de operadoras, seguradoras e administradoras. Eu dei aí alguns exemplos, como a Unimed, Assim Saúde, Notre Dame Intermédica, Clean, Ampla, Mil, Medicine, Leve Saúde, Blue, Samoc, Semeru e alguns outros. Embaixo as seguradoras, Sul América, Bradesco, Porto, Seguros, Unimed. Isso são operadoras e seguradoras. Você precisa ficar muito atento e familiarizado em relação a isso. Planos pessoa física. Planos feitos por uma operadora, direto com a operadora. O plano pessoa física hoje tem poucos produtos e algumas restrições. Por exemplo, para recém-nascido, nós temos hoje o Assim 10, que é um antigo memorial, é um plano ambulatorial da Assim hoje, que é somente consultas, exames, observação 12 horas e algumas microcirurgias, pequenas cirurgias. Ou o Notre Life, plano completo, internação, cirurgia, consultas e exames do grupo GNDI, Notre Dame Intermédica. Esses planos somente com coparticipação, ou coparticipação parcial, que é somente para terapias, ou coparticipação total. Você precisa ficar muito atento nessa comercialização. A partir de 10 anos em diante, eu tenho o Samoc. De 19 anos em diante, eu tenho Leve Saúde. 49 anos em diante, eu tenho Medicine, uma observação sobre Medicine. Se você tiver um cliente de 44 a 48 anos, você pode solicitar um pleito para o gestor para ver a possibilidade dessa comercialização. Esses produtos são feitos direto pelo CPF do cliente, direto com as operadoras. Nesse caso aí, a Assim, a GNDI, a Samoc, a Leve e a Medicine. Produtos que você vai fazer direto pelo CPF do cliente. Administradoras. Uma administradora de plano de saúde é uma pessoa jurídica que atua como intermediária entre empresas, entidades de classe e operadoras de saúde, na contratação e gestão de planos de saúde coletivo. As administradoras de plano de saúde podem atuar em 2 tipos de contratação. Elas têm o plano tanto pelo CPF, ligado a uma entidade de classe, ou, como eu falei lá atrás, o plano também feito pela pessoa jurídica, que é o Ampla, pela Qualicorp, Unimed Leste Fluminense pela Alquer e o Semeru pela Plural. Planos empresariais dentro do cooperativo, dentro das administradoras, dentro do plano coletivo por adesão. Aí eu coloquei alguns exemplos de administradoras: Qualicorp, Supermed, Alquer, AB Plus, QV Benefícios, Plural, G2C, Exiplan, Monte Hermon, Corp, Ímpeto, Lifeplan, Clubcard, Master Health e muitas outras que nós temos no mercado. Plano coletivo por adesão feito por administradoras. O plano coletivo por adesão é uma parceria entre as administradoras com as operadoras ou seguradoras.
Esses planos precisam de uma entidade de classe, como elegibilidade, para o cliente estar habilitado para aderir aos produtos dentro das administradoras. Precisa buscar se informar qual tipo de elegibilidade está disponível para o cliente em cada operadora e estar atento na hora de oferecer o produto. Devido ser um grupo direcionado e fechado para aquela chancela, o custo sai um pouco mais em conta do que o plano pessoa física de acordo com a categoria. Geralmente tem entidades para estudantes, profissionais liberais, comércio, funcionário público e etc. Tem muitas outras. Você precisa fazer uma análise para passar ao seu cliente. Você precisa estudar direitinho sobre cada administradora e as operadoras que tem dentro dela e a aceitação. Você pegou, por exemplo, um funcionário do comércio. Você tem que analisar as administradoras, quais os produtos elas têm para a venda do comércio, para o funcionário do comércio, porque o seu cliente está habilitado nessa categoria. Não adianta nada você pegar uma pessoa do comércio e querer colocar ela numa entidade, numa operadora que só aceita funcionário público, que só aceita profissional liberal. Então você precisa estar atento em cada chancela, em cada categoria, para conseguir fazer uma simulação adequada para o seu cliente. Então precisa estar muito atento em relação a isso. Planos coletivos por adesão, plano feito por administradores. O plano coletivo por adesão é um plano empresarial, onde a entidade usa seu CNPJ para tornar seus associados habilitados a aderir ao produto, onde o cliente precisa ter o vínculo com a entidade, que é o CNPJ que está sendo usado, para poder ter acesso ao produto pela chancela. Com isso, ele precisa pagar a taxa associativa mensal da categoria. Você precisa estar muito atento. O seu cliente, como eu dei o exemplo anterior, ele é do comércio. Você acabou de mostrar para ele as tabelas do comércio que você tem para oferecer. E ele decidiu fechar o produto por aquela administradora, por aquela chancela. Você precisa estar informando o seu cliente que, além daquela mensalidade, ele tem uma taxa associativa a ser paga mensalmente. E ele vai te perguntar, mas por que tem essa taxa associativa? Você vai falar, para você poder estar habilitado dentro dessa chancela, dessa entidade, você precisa se associar a essa entidade. Com isso, você paga essa taxa de mensalidade e você passa a ser habilitado e adquirir esse desconto feito para essa categoria. Mas abaixo está escrito, o plano coletivo por adesão tem uma vigência para utilização, pois como existe uma parceria da operadora com a administradora, existe um tempo hábil para essa movimentação de inclusão na operadora, análise de documentação, entrevista médica e etc. Você vai fechar o plano para o cliente, você precisa mostrar para ele as vigências que tem para o plano. E informar ele, olha, só após essa vigência, o seu plano sendo implantado, o senhor terá acesso ao seu produto. Então o senhor vai ter que pagar agora a taxa de angariação e na data da vigência vai ser todo o dia da sua mensalidade, o qual o senhor vai ter que pagar também um boleto para a administradora. Vamos supor, no dia 21 você resolve fazer o plano do seu cliente e coloca a vigência dele para o próximo dia 20. Ele vai te pagar a taxa de angariação e no próximo dia 20 ele estará habilitado dentro da operadora para estar começando a utilização do plano. E você vai informar. É porque devido ser um plano direcionado por uma administradora com um desconto, essa administradora e a operadora elas têm uma parceria, porém, existe um tempo hábil para essa movimentação de documentação e análise. Eu vou digitar sua proposta pela administradora, a administradora vai fazer uma análise da sua documentação, vai mandar para a operadora, onde a operadora também faz essa análise.
e responde à administradora. E a administradora, assim, dá continuidade à sua implantação. Por isso existe esse tempo hábil. E somente na data da vigência que o senhor estará habilitado dentro da operadora. Para conseguir esse desconto, para conseguir esse produto nesse valor promocional, que é diretamente para a sua categoria, somente feito por uma administradora. Quando o cliente paga a taxa de angariação, que é o valor do ato da venda ao corretor, ele ainda não está ativo na operadora. E se eu passar mal até a minha data de vigência? O senhor ainda não está ativo lá. O senhor só passa a estar ativo na data de vigência. Esse valor é para o agenciamento da comercialização. Somente após a vigência que o cliente vai aparecer e vai ter a liberação para a utilização. Então você tem que deixar isso bem claro para o seu cliente. Antes disso, ele não consegue encontrar nada dele na operadora. E você só pode usar o valor dessa taxa de angariação quando tem a certeza da implantação do contrato dentro da administradora. Você vai ficar olhando a plataforma, se foi feita a implantação, se está tudo ok, se ele já está implantado, aí sim esse dinheiro passa a ser seu, porque você prometeu levá-lo até a operadora. Se isso não acontecer, e pode acontecer por vários motivos, esse dinheiro ainda não te pertence. Então fique bem atento. O seu cliente, ele tem um recibo dessa taxa de angariação dentro das operadoras, das administradoras, da plataforma de venda. Quando sair a proposta dele, vai vir um recibo lá com valor. Idade de aceitação. Eu coloquei algumas idades de aceitação. Clean e Semeru, de 2 a 11 anos, somente com coparticipação ou franquia. GNDI estava comercializando a partir de 5 anos até 58, porém, o produto está suspenso, está havendo alguma atualização. Eu não sei se ela vai voltar com essa aceitação, precisamos ficar atento, se informe melhor com o gestor da administradora para ver se o GNDI foi liberado, se ainda está a mesma idade. O Ampla, esse daí é no coletivo por adesão, não é no PJ, ele a partir de 8 anos até 64 anos. Então ele tem ali a entidade para estudante, porém ele aceita a partir de 8 anos de idade. Unimed Nova Iguaçu, a partir de 10 anos de idade até 64 anos. Blue, 10 anos de idade até 64 anos. Clean sem coparticipação, de 12 anos a 75 anos. Semeru sem coparticipação, de 12 anos até 69 anos. Unimed Ferdi Amil e Sul América, a partir de 18 anos, sendo que a Unimed Ferdi Amil vai até 69 e a Sul América até 65 anos. Venda é encantamento. Mostre para o cliente os benefícios ao adquirir os produtos oferecidos. O produto é exatamente o que ele precisa. Mesmo às vezes não sendo o que ele esperava, mostre alternativas e o encante com os benefícios. Crie empatia do cliente com o produto e mostre que ele fará um grande negócio adquirindo esse produto. Aos poucos tenho visto profissionais trabalhando errado. Não se atualizam no mercado, não fazem uma análise do perfil do cliente e manda qualquer coisa sem entender a expectativa ou o que seria ideal, ou o que o cliente busca. O cliente não tem uma demonstração clara ou profissional, fica algo muito vago e acaba não fechando. Pois como não foi atendido suas expectativas, ele não está mais tão interessado em fechar. E pode deixar isso para depois, ou até desiste, ou até vai tentar buscar um outro consultor, pois o que ele foi atendido não conseguiu encantá-lo. Gente, você quando vai fazer a venda, hoje eu sei que nós temos muitas restrições, limitações para essa venda. Você pega o seu cliente, às vezes, que ele está procurando um produto, que ele tem até condições de pagar. Mas esse produto não tem ali a chancela o qual ele está habilitado para entrar.
Então você vai explicar, você vai falar, olha, eu tenho até esse produto. Sendo que hoje a venda dele está restrita ou para o CNPJ, porque de repente o seu cliente até tem o CNPJ, mas está procurando fazer só para o filho e não queria entrar, ao saber que pode ser feito pelo CNPJ, de repente ele se interessa em entrar e fazer uma cotação. Mas você vai falar, olha, está restrito ou para o CNPJ, ou então para advogados, para chancela tal, você vai informar o que o produto está fechado para comercialização, ou então não está disponível no adesão, no pessoa física, e nós não temos esse produto. Mas eu vou falar para o senhor, tem um produto X aqui, que ele vai te dar todo o suporte e atendimento ao qual o senhor precisa. Por exemplo, o senhor mora em tal lugar. Nisso, o corretor já buscou as idades, aonde o cliente mora, se o cliente é formado, já buscou tudo isso. O senhor mora em tal lugar. O senhor buscou esse hospital de referência porque é perto do senhor. Mas eu tenho esses outros hospitais aqui que também vão te dar o mesmo atendimento. Também são hospitais de referência. Não tem esse, mas eu tenho esse e esse na rede, o qual também são renomados. E não vai perder nada pelo que o senhor quer. E detalhe, naquele produto, se o senhor conseguisse fazer, faz uma simulação. Ele sairia X. O senhor fechando esse produto que eu estou te oferecendo, ele vai sair a Y. O senhor vai ter uma economia anual de W. Dá para dar um passeio com a sua família, viajar. Encanta o cliente com o seu produto, argumenta com ele, mostra o quanto é importante dele fechar esse produto que você está oferecendo. E você não está oferecendo qualquer coisa. E você fala, hoje com a ANS, os produtos eles são obrigados a cobrirem a mesma coisa. Internação, cirurgia, consulta e exames. Salvo pouquíssimas coisas que alguns seguros cobrem além do mercado. Mas as operadoras são obrigadas a cobrir a mesma coisa. Então o senhor vai ter os mesmos procedimentos que aquele produto tem. O senhor vai ter atendimento em hospitais também de referência, com um custo muito mais em conta, e ainda vai poder se beneficiar aí com lazer com a sua família, com o que o senhor vai estar economizando ou investindo. Pode ter certeza, o senhor não vai se arrepender, feche esse produto. Com isso você está mostrando o seu cliente os benefícios. Olha, também tem desconto de farmácia, também tem telemedicina, tem parceria com os hospitais tal. Mostra a ele também os benefícios que você está oferecendo e um custo muito mais em conta. Busque seu cliente potencial, personalize uma propaganda direcionada, vai atrás do seu cliente potencial e amplie a possibilidade de venda. Você não pode perder essa venda. Olha aí, eu fiz alguns exemplos de arte direcionadas, tá? Um exemplo aí da Clean, botei os profissionais ali que podem se identificar, né? A cozinheira, o moço que trabalha na fábrica, a enfermeira, o médico, o advogado, né? E assim tantos outros, e botei ali, ó, 29 a 33 anos, 289 a 41 para profissional liberal, Clean essencial, quarto coletivo com coparticipação, né? Eu coloquei até eu ali com o dedinho apontado ali para ficar uma coisa mais direcionada. Isso são só exemplos, tá, gente? Eu fiz isso daqui só para divulgar no curso. E tem aí do Assim Saúde, tem gente que já gosta de compartilhar as tabelas, né? Eu cortei a tabela, botei um fundo, como se fosse um consultório, com um médico lá. Coloquei a minha fotinha aí também, para ficar mais direcionado a mim, né? Com as tabelas. Aí você pode ter várias criatividades, como eu ensinei lá no primeiro treinamento. Você tem que estudar o Canva para você começar a criar uma arte mais direcionada para você e se profissionalizar mais nessa divulgação. E são só alguns exemplos de arte direcionada que eu fiz para estar dando a explicação aqui em relação ao produto e direcionar ao profissional que eu quero, né? Ali eu botei os profissionais liberal e na outra eu coloquei já uma tabela que a pessoa vai se identificar, porque tem várias idades ali e vai vir até você querendo saber sobre os preços. Bônus por venda. Alguns exemplos de bonificação.
Enquanto uma pessoa física não foca em bonificar o corretor por não estar interessado nessa venda, o coletivo por adesão já busca chamar a atenção com uma bonificação, tornando uma disputa saudável para o corretor, onde uma administradora procura estar mais atrativa que a outra. Então eu coloquei aí também alguns exemplos de bonificação, tá? Da AB Plus, da G2C, da Alquer, da Supermed, e tem muitas outras. Hoje, a maioria das bonificações elas estão muito parelhas uma com a outra, né? Mas eu coloquei esses exemplos só para você se familiarizar, você começar a entender, né, mais sobre as bonificações, como é que funciona. Isso daí, toda venda que você fizer, tem a taxa de angariação lá, que é a primeira que é paga a você, e a bonificação ela é paga pela administradora. Nós vamos estar falando isso um pouquinho mais à frente. Então você tem que analisar qual que está pagando mais. Algumas dão benefício de picanha, de outras coisas além da bonificação, né? Cartão de mercado, Zé Delivery, criam algumas campanhas, bingo, e criam algumas campanhas para se tornar mais atrativo um que a outra, né? Então você precisa sempre estar atento aonde você vai colocar. E eu botei aí, ó, que o pessoa física não está tão focado nessa venda, por isso que ele não te bonifica. Por quê? Devido a essa parceria de operador e administrador, a administradora ela fecha algumas chancelas com a operadora e ela tem um preço diferenciado para o seu cliente. E por ter esse cliente, ela ganha um vitalício, ela ganha alguns benefícios da operadora. Então ela tem um bônus, porém ela também tem um ônus. Ela também arca com o prejuízo da sua chancela. O cliente, quando é internado por aquela chancela, a administradora tem que arcar junto com a operadora por aquele cliente, né? Então ela também tem o ônus. Quando existe uma utilização muito grande, existe uma sinistralidade muito alta dentro daquela operadora com a administradora para aquela chancela, porque utilizou muito. O cliente saiu sem pagar a mensalidade. Naquele mês, a administradora vai arcar com a mensalidade e ela vai cobrar o cliente. Ela trava ali a utilização do cliente para não ser mais cobrado e não pagar mais mensalidade para o cliente. Mas ela já pagou a operadora. Então ficou muito mais atrativo para a operadora ter somente o produto por adesão, porque ele tem a mensalidade que ele vai receber, ele sabe que vai receber. No pessoa física, o cliente saiu. Às vezes a operadora está contando com aquela quantia. Não é só um cliente que sai, muitos saem. Está contando com aquele volume, aquela quantia, para arcar com as despesas e continuar crescendo, e aquela quantia não entra, porque o cliente saiu. Na administradora, não. A administradora tem que arcar com aquele valor. E só falar, ó, bloqueia ele aí, que enquanto ele não pagar, ele está fora. Aí no outro mês ela não vai pagar, mas naquele mês ela já arcou. Então aquela quantia que a operadora estava esperando, ela chega. E qualquer situação que tiver, a administradora tem que pagar. Então você precisa estar sempre atento. Por isso, o pessoa física hoje está muito restrito. E você precisa explicar isso para o seu cliente também, para ele ter ciência. O quanto vale a pena também ele estar dentro da administradora, que vai estar ali também arcando com qualquer coisa que ele tiver e não vai deixar de ter o atendimento. Então, trabalho direcionado a isso. Por isso que é importante estar tudo legalzinho na documentação, o cliente ter a elegibilidade para estar dentro do produto, porque com isso ele vai estar tendo também esses benefícios, tá? Por isso, não é tão atrativo hoje para a operadora ter o cliente direto com ela e é muito mais atrativo ele fazer a parceria lá com a administradora. Pagamento, como funciona? A taxa de angariação, o valor do agenciamento, o cliente paga direto ao corretor. Pode ser por Pix, dinheiro, ou você pode solicitar a empresa para formar um boleto para mandar para o cliente. Pois esse pagamento é direto entre cliente e corretor. Nem a corretora, nem a operadora e muito menos a administradora vão se responsabilizar por isso. Muitos corretores, por não ter ciência disso, vendem e acham que depois quem vai pagar para ele é a administradora ou a operadora.
A taxa de angariação, ela é uma taxa de agenciamento. Por isso, eu até lembro novamente aí, essa taxa de angariação vem um recibo na proposta como garantia para o seu cliente e não pode ser igual à mensalidade para não se associar à mensalidade. Ela não é uma mensalidade, é uma taxa de agenciamento, uma taxa de angariação para o corretor. Então, você pode até falar para o corretor, olha, faz um boleto no valor X da operadora tal, para me mandar para o cliente tal, que a corretora faz um boleto e você manda, o cliente paga o boleto. Tá? Porém, precisa deixar informado que o cliente só vai ter a utilização depois da vigência, que ele paga o boleto direto à administradora. O bônus é pago pela administradora que você escolher. Sempre por um banco digital ou um banco próprio. Tem algumas que pagam até por Pix. Tá? Porém, quem paga o bônus é a administradora. Ah, eu fechei um assim pela QV. A angariação você cobrou o cliente. A bonificação, a QV vai te pagar depois que o seu cliente pagar o boleto da vigência. Se o seu cliente não pagar a vigência, gente, você não recebe o seu bônus. Você só vai receber se ele pagar o boleto da vigência. Então precisa também sempre estar atento com isso direitinho, fazer um pós-venda. Chegando perto da vigência, chegou no dia da vigência, entra em contato com o seu cliente, olha, recebeu o boleto direitinho, se não receber pode me falar, eu vou tentar buscar para o senhor, aí já vê com a administradora, tá? Para o seu cliente pagar o boleto ali, você está ciente que vai receber o seu bônus. Os bônus sempre são pagos depois do pagamento da vigência, tá? Então você tem que se informar também como as administradoras pagam. Tem administradora que paga em 12 horas, tem umas que pagam com uma data de corte, elas têm uma data prevista para pagar, tem umas que pagam semanalmente, tudo isso você tem que se informar para buscar ficar mais atrativo para você também. Demonstrativo de algumas plataformas de pagamento, tá? Botei aí Swile, a Nick, a Ebanks, que é da Alquer, né? Própria da Alquer ali, a QV tem uma própria, a Sim tem uma própria, Multiprêmios, Coopercard, a Leve também tem uma própria dela, e tem tantas outras aí que estão na Swile, e tem outros, mas não dava para colocar tudo aí, é só para você ter mesmo uma noção, tá? Como funciona. Mas quando você fizer a venda, você vai estar informado também por onde pago a bonificação e vai estar sendo instruído aí a baixar o aplicativo ou aguardar o e-mail, se for banco próprio, com a sua liberação para você receber o seu bônus. Faça uma conta básica e vai para cima da sua meta, tá? Você vender 10 clientes, essencial, quarto coletivo, sem coparticipação, por exemplo, da idade de 12 a 18 anos, ele está saindo a R$ 239,55. Vezes 10, R$ 2.395,50. No próximo mês, você tem um bônus ou de 200 ou 250 reais. Tem administrador que está pagando 250 reais por essa venda. Então você pode chegar até R$ 2.500 de bonificação no próximo mês. Se você manter, por exemplo, essa meta de 10 clean por mês, além de 2.500 de bônus, você tem mais 2.395,50 de venda, que dá um total de 4.895,50. Isso vendendo o plano da Clínico da Adesão para criança. Você tem aí quase R$ 5.000 vendendo 10 clean todo mês, no mês que começa a cair a bonificação. Isso vira uma bola de neve. No primeiro mês você teve lá só os 2.395, mas no outro mês, se você manter essa mesma meta, você vai ter, além de 2.395,50, os 2.500, que pode até chegar a 2.500 de bônus. Mesmo se fosse 2.000, você teria ali 4.395,50. Né? Calcule isso com a sua meta diária de dental, naquele primeiro treinamento, mais 2.098. Gente, você teria, isso se fizesse o bônus lá de 2.000, por exemplo,
você teria, nessa venda aí, R$ 2.395,50, mais o dental, R$ 4.493,50. Tá? Se bater as duas metas, os 10 cleaning, mais os 2 dentais por dia. De venda, eu tenho R$ 4.493,50. No mês, você vendendo a meta entre os 2 bônus aí, nós estamos falando que pode ser até R$ 6.493,50 ou até R$ 6.993,50. Então vamos lá. Vendi 10 clean para criança. Eu tenho R$ 2.395,50. Vendi também 2 dentais todo dia, além dos 10 clean. Eu tenho mais R$ 2.098. Eu tenho um total de R$ 4.493,50. Caiu o meu bônus dos 10 clean. Eu posso ter R$ 6.493,50 se eu coloquei num lugar que me dá R$ 200, ou posso ter até R$ 6.993,50. R$ 7.000 vendendo 10 clean por mês e 2 dentais por dia. Gente, não é difícil. 10 clean por mês, olha o SUS como está. Começa a encantar e buscar esse cliente a partir de 12 anos de idade. Comece a focar nesse cliente. Vai nas escolas, próximo da onde tem os hospitais casas. Começa a direcionar esse produto, começa a buscar esse cliente direcionado. Olha, você mora pertinho do hospital casa, você sabia que eu tenho um produto para o seu filho de 12 anos a partir de R$ 239,55? Muito simples. As pessoas falam, não, mas está muito difícil vender. Mas por quê? Não tem saído da sua zona de conforto. Não tem ido buscar o seu cliente potencial. Eu estou falando de 10 clean para criança. É você vender um a cada 2 dias. Você tem R$ 2.395,50. Eu estou falando de 2 dentais por dia, de R$ 52,45. De repente, para essa criança que você vai vender o clean, você ainda consegue vender o dental. Então, você já tem aí 10 dentais que vai te ajudar na sua meta, na sua conta final. E quando você começar a receber o bônus, estou falando de R$ 7.000. É muito fácil você alcançar esse valor. Basta você saber direcionar esse cliente para você. Você bater na sua meta dos 2 dentais e dos 10 clean, você está habilitado para plantão. Você está habilitado para as campanhas internas da empresa. Por quê? Você tem quase R$ 4.500 de venda. Fora que você vai pegar dental, que é mais caro. Fora que você vai pegar a pessoa que quer o clínico com quarto particular, que vai sair um pouco mais caro. Ou vai querer outro produto que de repente vai sair um pouco mais caro. Mas você vai trabalhar direcionado. Nessa busca você vai pegar o plano empresarial. Vão surgir outras oportunidades. Você vai conseguir incluir seguro de vida, funeral, seguro de carro, dentro dessas próprias vendas. Então, trabalhe direcionado. Ganhar dinheiro é muito bom, gente. Eu botei aí. Mas dar trabalho, não se esqueça disso. Se ganhar dinheiro fosse fácil, todo mundo estava rico. Todo mundo estava cheio de dinheiro. Mas só fica cheio de dinheiro quem está disposto a lutar. Quem está disposto a ir correr atrás da sua meta, da sua venda. Quer 7.000 por mês? Foca nessa meta. No primeiro mês você vai ter só 4.500, que eu tenho certeza que já vai ajudar muita gente. Mas quando começar a cair os bônus e você mantendo a sua meta, você vai ter aí 7.000, 8.000, 9.000 todo mês. Põe sua meta em foco e mira no seu objetivo. Saia na frente. Tem muito corretor antigo aí que está acomodado, que está conformado, que está preguiçoso, que acorda tarde, que não quer trabalhar, não quer ir para a rua, não quer entregar folheto, não quer buscar seu cliente. Não olhe para nenhum deles. Foca no seu objetivo. A sua meta só depende de você. Boas vendas a todos. Tá? Eu espero que esse treinamento tenha te ajudado, tenha esclarecido a sua mente. Eu sei que é muita informação. Vê ele mais de uma vez.
entenda um pouco mais, tendo dúvida, acione o seu supervisor, mas aí eu creio que já te deu uma base de como funciona, do que é, da diferença, de como funciona pagamento, tá? É mais um treinamento sobre técnicas de venda, sobre consultoria de venda. Eu sou o supervisor Vinícius Dias, está aí meu telefone, meu e-mail. Qualquer dúvida pode me acionar, faça uma mentoria comigo, vamos fazer um trabalho direcionado que você vai ver. Você tem tudo para crescer, tem tudo para ser campeão, campeã dentro desse mercado, seja lá qual for o produto que você está vendendo. Se você colocar meta, foco, determinação, você vai alcançar. E não se esqueça nunca, venda é encantamento.